Nós vamos ler o primeiro texto, que é Romanos, capítulo 8, versículo 18. E depois leremos 3 versículos que estão na segunda carta aos Coríntios. Romanos 8, 18, a Bíblia assim afirma. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos juntos? Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Agora eu quero ler com vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, os versos 16 a 18, eles assim afirmam: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero conversar um pouquinho a partir do tema visão antecipada. Começo pelo capítulo do último texto que lemos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 4, irmãos, ele é de uma edificação medonha, porque ele apresenta muitas verdades. A leitura do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios é capaz de fazer o cristão ter um encontro, um entendimento, uma noção da valoração daquilo que de fato deve ser valorizado. E a gente entende até como é passar pelos sofrimentos e a maneira como devemos encará-los, lendo esse capítulo. Ele é riquíssimo. São argumentos que Paulo vai fazer nos entender ao concluir os versos 16, 17 e 18. Mas que ele não começa ali nesses versículos. Nós podemos olhar a lógica do argumento dele mais diretamente, até se fizéssemos uma leitura do verso 7 para cá. É interessante que Paulo começa a descrever sobre a nossa vida como vasos de barro. E é muito importante receber essa informação. Como é bom sermos lembrados, como a referência da vida humana, de que nós somos vasos, mas somos vasos de barro. E a gente sabe o que o texto respondeu, por que nós somos vasos de barro. O texto explicou que nós somos vasos de barro para que toda excelência não seja do vaso, mas toda excelência seja do Senhor, do dono da nossa vida. Agora é impressionante que o apóstolo Paulo, que pôs a gente com o pé no chão, olha, nós somos vasos de barro, a glória, a excelência não é nossa, nós somos vasos de barro. Esse mesmo vai nos dizer que tem experimentado a glória divina, uma glória proporcionada porque ele teve uma nova aliança com o Senhor. E é impressionante que ele vai nos fazer ter contrastes. Nós somos de barro para que a glória não seja nossa, mas nós de barro e que não possuímos glória, temos tido experiências com a glória de Deus. E ele vai fazer um contraponto com os sofrimentos. Ele vai chamar aqui no primeiro texto que nós lemos, ele nominou, lá em Romanos, sofrimentos. Aqui na carta aos Coríntios, ele chamou de tribulação leve e momentânea. E ele vai nos situar nesse contraste, dizendo para nós, olha, esse sofrimento, essa tribulação, esse momento leve que a gente passa, momentâneo que a gente passa, olha, isso não se compara à glória que há de ser revelada em nós. E ele chama o sofrimento como uma possibilidade de visão antecipada da glória que será revelada. É como se a tribulação descortinasse para nós uma visão daquilo que vai ser muito melhor, muito maior, e que de fato, para o apóstolo Paulo, é nessa visão, é nessa esperança, é nessa bênção vindoura que ele vai dizer para a gente colocar a nossa âncora. É dali que se espera, é para lá que a gente bota o olhar. E ele vai dar um testemunho pessoal. Eu fixo o meu olhar nas coisas que não são possíveis ser vistas. Complicado?
ele olha para o que não se vê. Ele fixa naquilo que ele não pode ver. Porque ele vai dizer, o que eu não vejo eu sei que é eterno. O que eu vejo eu sei que é temporal. O que Paulo estava vendo no seu contexto, na sua realidade? Paulo está falando dos seus sofrimentos, dessas lutas. E vai falar então da nossa natureza humana, como sendo esse vaso de barro, que Deus vai e deposita um tesouro incomparável, o tesouro da salvação. Aí nós chamamos dessa redenção acontecida conosco. Agora, o apóstolo Paulo, ele admitiu que o seu ministério havia sido muito difícil. Ele não escondeu isso de nós, ele admitiu. Ele disse para a gente, textualmente, que ele havia sido severamente pressionado. Ele vai dizer anteriormente esses versos, que ele foi até amedrontado, perseguido e maltratado fisicamente. E ele vai dizer em tudo. Mas também ele vai dizer que apesar desses problemas, Cristo estava com ele. Tanto que ele não foi angustiado, não foi desanimado e não foi destruído. Sofria pressão, mas Deus não deixou destruir. Tinha os seus abalos, mas sabia que Deus estava ali segurando nas suas mãos. E Ele quer colocar isso para nós como uma identificação possível para todo cristão. Todo cristão pode viver isso. E qual a receita? É bom quando alguém dá a receita do que dá certo para a gente. Ele entrega para nós. Olha, vocês sabem qual é a receita de eu suportar tudo que suportei e de viver tudo que eu vivi? É fácil. É porque eu olhei para uma grande recompensa futura. Eu sabia o que eu teria de receber. E por saber o que eu teria de receber, tudo que eu passei se transformou em algo relativo na minha vida. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho, eu sei onde eu vou chegar. Então todas as coisas para Paulo, ele resume, é tudo leve e tudo momentâneo. Eu tenho algo maior. Quando a gente tem a consciência de algo maior, irmãos, o menor não tira a nossa paz. Quando eu tenho a visão da glória, as outras visões não dão conta de atrapalhar essa nossa certeza. E aí Paulo explica isso didaticamente, resumindo em 3 versículos. Vamos conversar com vocês sobre cada um deles. Vamos conversar sobre o primeiro, o versículo 16. Vou voltar a ler o 16. Ele começa dizendo para a gente assim, por isso não desanimamos. E ele traz uma imagem para nós, o homem exterior. Ele diz, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Começa com essa informação. Esse desgaste exterior que ele está falando é referente às suas tribulações. Ele entrega para a gente o assunto, porque nós vamos ler no verso 17, que ele dá nome. Tudo isso que eu passo no exterior é por causa dos sofrimentos humanos. Mas ele vai dizer que por um lado, eu tenho sim as perseguições que vão delimitar o meu físico. Mas por outro lado, eu experimento a renovação e o fortalecimento do meu homem interior. Por que Paulo faz isso? Esse sinônimo de homem interior é o sinônimo do coração, do sentido do ser, do centro das emoções da pessoa, os pensamentos, os seus afetos, quem a gente é de fato, além da nossa casca. Ele vai dizer para a gente, olha, eu estou falando da realidade que envolve um servo de Jesus. Crente se desgasta. Paulo está aqui quebrando qualquer possibilidade de dizer que crente não sofre, ou que crente não passa problemas, ou que crente não enfrenta doença, enfermidades. Paulo derruba qualquer possibilidade dessa tese, porque ele vai dizer, ainda que o homem exterior vai se desgastando. Mas é impressionante como o homem interior vai se renovando. E é esse homem interior que Paulo está dizendo que dá força a ele para enfrentar os dissabores da vida. É por isso que a gente não desanima. É impressionante.
As pancadas nos desgastam, mas a graça nos põe de pé. As tribulações nos pressionam, mas Deus vai limpando todo o caminho. E como disse Davi, Ele vai desatando todos os nossos nós. Nós somos falhos, mas ninguém consegue entender quando um crente está na maior luta, quando um servo de Jesus está passando pelo maior dilema e problema, mas não perde a esperança. Por que que isso acontece? Porque nós somos como Paulo. Por mais que a gente esteja se desgastando do lado de fora, do lado de dentro estamos sendo renovados. É claro que Paulo não está querendo dividir um ser humano e sempre fazer uma visão dualista, olha isso e aquilo. Ele está explicando isso para a gente entender que por mais que o ser humano sofra, esse mesmo ser humano, no seu todo, é sustentado pelo Senhor naquilo que é mais importante e necessário. Não sei se vocês se lembram quando contei de um pastor que fez uma visita a uma senhora, quando ele ainda era seminarista. Ele foi convidado para pregar, seminarista. Antigamente usava o nome muito assim, série de conferências, você lembra? Série de conferências, aniversário da igreja, série de conferências. A ideia da série é de pregações, conferência no sentido de pregações, série de conferências. E então ele foi convidado para fazer essa série de conferências, 3 dias. No domingo, o pastor falou assim, depois do culto da manhã, depois do almoço: vamos visitar algumas pessoas da igreja, que elas pediram tanto para receber o pregador. São só 3 casas. Vamos lá para você ver. E eles vão ficar felizes, que são pessoas que não podem ir ao templo. E naquela época, muitos anos atrás, não tinha um recurso de fazer o culto, chegar na casa da pessoa pela transmissão. Senão estava resolvido. Então o pastor carinhosamente levou o pregador na casa das pessoas. Só que quando ele levou na 3ª casa, ele preparou aquele jovem seminarista: olha, eu queria te preparar, que você vai ver agora, não é fácil não. Então se prepara, porque abala mesmo. E ele não quis perguntar mais o que era, para não ser indelicado. Mas quando bateram a porta e veio um senhor, o sorriso: ah, pastor, sabíamos que o senhor viria trazer o pregador. Realmente minha esposa estava aguardando, ela queria muito vê-lo. Então podem chegar. E aí foi chegando, ele disse: para até onde vão me levar? Até que levaram ao quarto do casal. Quando chegou lá no quarto do casal, que ele olhou, ele viu assim uma trouxinha de gente, virada para a cama no canto, virada para a parede. Disse: nossa, uma trouxinha de gente, uma coisinha miudinha, pele e osso. E o marido disse: olha, o pastor está aqui. E aí ela disse: ah, o pastor veio. Ah, ele trouxe o pregador, eu queria tanto conhecê-lo. Trouxe. Ah, então me vira, para eu poder saber quem ele é. E aí o marido foi lá para virar ela, junto com o pastor, já conhecia, foi apoiar. E quando virou o corpinho dela para cá, aí aqueles estalos, seus ossos consumidos pelo câncer. E estava estalando. Ela não podia muito ser virada mais. Então botava na posição, deixava o dia. Porque todo movimento, um problema acontecia. E ela virou, e aí obviamente, imaginem a dor, as lágrimas desciam no olhinho dela. Mas ela sorria. Dizia: nossa, que bom conhecer o pregador. Ah, eu queria tanto. Só que ele não aguentou. Ele disse para ela assim: olha, me desculpa senhora, eu também estou feliz de te ver, mas eu não estou entendendo uma coisa. Está doendo em mim o barulho dos seus ossos. E a senhora ainda ri? Como é que a senhora ri? Aí ela disse para aquele jovem seminarista: ah, meu filho, é que meus olhos estão mostrando para você que minha carne está doendo, mas os meus lábios estão te mostrando a alegria que eu sinto na minha alma. Só crente consegue fazer uma coisa dessa. Não pelo crente, mas pelo que está dentro do vaso de barro. Você consegue entender que o mundo bate, chicoteia, maltrata, mas não consegue diminuir a alegria da nossa alma? Crente em Jesus, irmãos. Paulo era daquele, irmãos, que diziam, isso aí, né, claro, uma forma da pessoa falava bem-humorada de Paulo, dizia: Paulo quando ia para uma cidade, irmãos, o primeiro lugar que ele visitava era a delegacia. Ele dizia: eu sou delegado, eu sou Paulo, hein? Pode esperar, já já o senhor vai me ver aqui. Porque ele ia fazer alguma coisa e iam prender. Então dizem que Paulo começava na delegacia: olha, eu já venho, espera que eu venho para cá.
Era a vida dele, era o sofrimento. Mas irmãos, este homem, assim como essa mulher, ele dizia: eu sei que o meu homem exterior vai desgastando, sabe, a lágrima da carne. Mas ele dizia: mas eu tenho um sorriso desse tamanho na minha alma, e ninguém vai conseguir roubá-lo de mim. Por isso, irmão, você é como eu. Você não precisa esconder que o exterior não se desgasta. Esconder isso para quê? Para que se fazer de super-homem e super-mulher aqui? Que necessidade tem disso? De dizer assim: não, eu sou crente, rapaz. Eu sou crente, eu não sofro, eu não choro, eu sou pedra 90. Só enfrenta quem aguenta. Isso é coisa de programa de humor, irmão. Crente sofre também. Crente também se desgasta. Agora, tem uma coisa que nos faz mais fortes do que o super-homem do filme. Porque ele está lá, meu filho, vem uma criptonitazinha, o bicho bombeia. Tem uma coisa que nos faz mais forte do que o super-homem. Nós não somos movidos pela nossa força. A nossa alma, ela é abastecida, robustecida, conduzida pelo poder do Deus que habita em nós. Por isso nós somos fortes. Paulo abre o coração. Eu tenho um exterior que está desgastado. Mas não se preocupem, eu tenho um interior que está forte. Ele continua dizendo coisas para a gente. Ele chega no versículo 17, e eu faço dele um segundo destaque, e diz para a gente assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Meus irmãos, é emocionante por si só o fato do apóstolo Paulo chamar uma tribulação de leve e passageira. Porque, irmãos, Paulo, o que Paulo teve de tribulação leve e passageira, irmãos? Pelo amor de Deus, tudo na vida de Paulo era intenso. Então ele dizer que aquilo tudo que ele enfrentou, e que enfrentava, que tudo é leve e passageiro, já é um testemunho para a gente muito grande. Desculpem, mas não usando no popular, vou usar o popular, é um tapa na cara da gente, não é verdade? Leve, isso é momentâneo. Meus irmãos, um ministério com duras perseguições. Paulo não tinha situação fácil, como acabei de dizer, mas ele vai dizer: tudo isso é leve e passageiro, porque ele comparava com a glória que estava por vir. Aqui está o segredo, irmãos. Quando eu comparo tudo na minha vida à glória que há de ser revelada, nada mais tem mais peso do que essa glória. É como se Paulo dissesse o seguinte: pega a balança da vida, pegue balança. Antigamente tinha uma balança de 2 pratos, agora é mais a balança digital, que é a mais conhecida. Hoje é tão chique que a balança está no próprio caixa. Mas antigamente, o povo mais antigo sabe que tinha uma balança de 2 pratos. E aí colocava-se um peso de um lado. Como que se descobre o peso desse negócio? Põe um peso correspondente aqui. Lembra do açougue? Vamos no açougue comprar 1 quilo de chã de dentro para fazer carne assada. Olha que beleza. Pode fazer, eu experimento e digo se o chã está bom. E aí você bota aqui a carne e o peso. Tinha os pequenininhos, para você ter uma noção mais exata. Quando equilibrava, significa que o peso que você botou aqui é o peso da carne. Lembram agora da lógica da balança? Adolescentada, pegou? TMJ? Tá. Nós jovens entendemos isso. TMJ, nós jovens entendemos. Aí olha só o que o apóstolo está dizendo para a gente. Guardem isso no coração de vocês. Nunca vale deixar Jesus, quando a gente entende isso. Para que deixar Jesus? Não vale. Sabe o que Paulo está dizendo? Pega todo o seu sofrimento, pega tudo, e põe no prato dessa balança aqui. Vai ser pesado, não vai? A gente sofre muito, não sofre? É claro que a gente sofre muito. Bota aqui nesse prato. O que vai fazer essa balança? Aí ele vai dizer o seguinte: agora põe nesse prato o peso da glória que a gente vai ganhar. Aí ele diz assim: não tem comparação. É mais pesado. Pode botar o problema que for aqui. Não tira um pouquinho do lugar o peso da glória que vai ser revelada.
E está dizendo para a gente, pesa mais. Então a luta é gigantesca? Mas a glória pesa mais. Então dê mais valor ao que é mais pesado. Dê mais valor àquilo que é mais importante. Dê mais valor à glória incomparável. É ela que põe a gente de pé. No terceiro versículo da sequência, o 18, o apóstolo Paulo diz para a gente assim: por que é leve, é momentâneo e produz uma visão de peso da glória revelada? Ele vai dizer, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem, essas são eternas. Impressionante. Paulo não se desgasta por causa da eternidade. O corpo vai aos poucos, mas o interior está cada vez mais fortalecido. Meus irmãos, não é um contraste simplesmente com as coisas que eu estou vendo e as coisas invisíveis agora. Não é muito maior que isso. É um contraste daquilo que eu estou vendo e daquelas coisas que por enquanto são invisíveis. Porque pela fé ele vai ver. É diferente. Paulo não está falando de coisas visíveis e invisíveis simplesmente. Paulo está falando de coisas visíveis, mas das invisíveis que ele não pode ver agora, mas porque elas existem. Não é um olhar de maluco, é um olhar de quem tem fé, porque sabe que Deus preparou. Não foi ele que declarou que eu sei em quem tenho crido? E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É o Senhor, é o nosso Deus. A glória eterna. Meus irmãos, se o céu não for motivo para um crente ser feliz, pode ser não, que tem coisa que não dá para ser muito, não dá para ir pela linha da educação, tem que ir para a linha da razão certa. Se o céu não é motivo para você amar a Jesus, você precisa se converter. Necessário te é nascer de novo, porque se você quer Jesus, pelas bênçãos que Ele te pode dar, mas se você não quer Jesus, porque o céu lhe está garantido, tem coisa errada, não tem? Coisa boa para o crente é saber que um dia a gente vai estar no céu. Se o céu não significa nada para você, tem coisa errada. É claro que ser crente é bom aqui e agora. O céu é Jesus. Essa música é linda, é verdade mesmo. Eu me emocionei ali com o quarteto, que na hora que o quarteto cantou a seguinte frase: vocês deram umas pancadas na gente com essas músicas, mas é bom tomar essas pancadas. Mas eu tomei um soco daquele nocauteador quando vocês cantaram assim para mim. Parece que vocês só cantaram para mim. Cheguei a ficar com vergonha. Falei, estão olhando para mim, estão olhando para mim. Quando vocês cantaram para mim assim: para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Falei, é isso aí. É o sermão é esse. Para quê? Para que viver para sempre sem Jesus? Para que dinheiro na conta sem Jesus? Para que o melhor carro do ano sem Jesus? Para que a melhor roupa sem Jesus? Para ostentar? De ostentação, irmãos, de ostentação ninguém aqui pode dar nenhuma segurança para o outro. Para que, irmãos? Tudo só vale de verdade quando a gente pensa na glória eterna. É Jesus, é o céu, irmãos. A gente não pode desanimar. E é interessante que Paulo vai dizer para a gente que é leve e momentânea tribulação, em Coríntios, na segunda carta. E ele vai, a gente pode dialogar com Romanos, porque em Romanos ele vai desarmar a gente de sofrimentos do presente. Ele vai dizer, esses sofrimentos não se comparam com a glória que vai ser revelada. Aí eu fiz um exercício para mim, com Romanos e Coríntios. Fiz um exercício para mim. Eu disse, eu preciso aprender a andar nesse mundo, com os pés nesse mundo, e sendo testemunha do Senhor neste mundo. Que eu estou vivo, eu estou aqui, tem missão. Eu não posso ficar aqui à toa. Eu estou aqui para ser o perfume de Cristo. Não é isso? Nós somos o bom perfume de Cristo. Eu estou aqui para isso. Estou aqui para
amar o meu Jesus, servi-lo, e que as pessoas vejam, por que sua vida é assim? Eu dou a receita, é assim por causa de Jesus. Quer também, você também pode ser assim. Só que eu tenho feito um exercício para mim, irmãos. E não é exercício de desejar a morte. Porque não é isso. O desejo da morte, pode ser que você precise se tratar, inclusive com um médico. Porque você pode estar em depressão. E depressão precisa de ser tratamento de remédio até, psiquiátrico. Psiquiatra não é médico de doido, não. Não é isso. É que às vezes os nossos hormônios, eles fazem isso aqui, ou quando vai ver, bluf. Então eu não quero que você deseje a morte, não é desejo de morte. Não quero que você seja depressivo, não é isso. É desejo de vida, porque eu não tenho pressa de morrer. O meu exercício não é depressão. Não estou a fim de morrer, não. Estou dizendo muito sério para vocês. Vocês vão me ouvir pregar muita coisa ainda, Deus que sabe, né? Mas, meus irmãos, eu tenho feito para mim o seguinte exercício. Eu quero pisar nesse mundo, mas eu quero ficar igualzinho Estevão. Eu quero olhar e ver o céu aberto para mim. Eu quero ter essa vida. Sabe por quê, irmão? Se eu caminhar nesse mundo e se eu olhar o céu aberto, tudo ficou relativo aqui embaixo, porque para mim já está tudo resolvido lá em cima. Olhar o céu aberto. Quem vai ter aquela situação difícil? Eu vou dar uma olhadinha, opa, é lá que eu vou ficar. Então aqui faz parte a dor. Eu vou passar aquela provação que nós passamos, as lutas, as privações. Eu vou olhar e vou ver, peraí, deixa eu olhar ali para cima. O céu está aberto. Volto a dizer, não é que eu quero morrer e nem quero ir para lá logo. Mas é muito bom saber que quando Deus quiser que eu vá, é um pulo, irmãos. O céu para o crente é um pulo. Eu vi um técnico de futebol dizer que no futebol, a glória, o céu e o inferno é menos de um palmo. Eu disse, sabe de nada. Céu e inferno menos de um palmo, ninguém sabe dessas medidas. Eu disse, se ele entregasse a vida a Jesus. Porque ele entender que para o crente, daqui para o céu nem um palmo tem. É continuidade. Para a gente, o céu é logo ali. Está garantido. Agora, você já entregou sua vida a Jesus? Não entra no céu sem Jesus. Também não dá para ficar negociando isso, não entra não. Sabe, quando a gente vai num espetáculo e que tem que ter o bilhete para entrar? Não entra no céu sem bilhete, não. Sem Jesus não vai. Mas com Jesus, está no céu. Está no céu porque o céu é o próprio Jesus. E eu lembrei de uma música que já passou. Essa já passou. Mas quem ouviu, guardou. Aí eu lembrei daquele cantor, esqueci o nome dele, mas vou lembrar já, que ele dizia o seguinte, parece até que estou vendo o céu se abrindo. E nas nuvens Jesus me chamando, para com ele encontrar. O pecador não acredita, mas a cidade que Jesus preparou, ela é bonita, vale a pena. Pastor Xavier, Manuel Xavier, faleceu no exercício do pastorado da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Ele ficou enfermo, faleceu. O pastor Xavier fez um negócio que eu nunca vi. O médico disse para ele, está indo, você está indo. E de fato estava. O pastor Xavier foi no culto de gratidão pela vida dele. Ele marcou antes. Não, vou fazer então, vou marcar antes. Eu quero estar no meu culto. Eu vou no meu, quem vai pregar sou eu. Então ele marcou o dele antes. Foi, ficou sentadinho, pregou, falou tudo. Aí ele disse assim, meus irmãos, tinha morrido recentemente, o povo mais histórico vai lembrar, o pastor Valdemiro Timichak, foi diretor de missões mundiais. Como amávamos aquele velhinho, não é verdade? Aquele pastor era uma bênção. E ele disse, meus irmãos, essa noite eu sonhei com o pastor Timichak. Ele disse, sonhei, irmãos, que ele estava no céu me olhando. E eu, quando vi Timichak, eu não aguentei. Eu lá do lado de cá, eu dei um tchauzinho para ele. Aí o Timichak fez assim para mim.
E eu olhei para ele e fiz assim. Ele disse, olha, o médico falou que está na hora, mas eu não quero ir, não é isso, eu não quero morrer. Mas ele disse uma coisa muito bonita. Não é sobre morte que a gente está falando aqui, é sobre vida. A gente vive melhor quando a gente sabe o que a gente tem garantido. Entende? Se você souber que o céu é seu, por causa de Jesus, claro, é por causa dele, você vai viver melhor. Entrega a sua vida a Jesus. Receba-o como seu Senhor e Salvador pessoal. E aí você vai cantar igual a gente. Ah, é bonita. A cidade que Jesus preparou é bonita. E você ainda vai encher o peito e dizer, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita, mas a cidade que Jesus preparou é bonita.